Cavaleiros do Zodíaco Darkwing, capítulo 11, Pandora. Vemos a nova deusa Atena chamada Catleia observando as estrelas no céu. Ela diz que todas são muito lindas, mas não era tão legal observá-las sozinha. Ela estava com saudade de seus amigos, Sojiro, que agora é o Cavaleiro de Gêmeos, e Shoichiro, que teria morrido junto de Yoruhime no incidente do barco. Catleia chorava. Ela não sabia o que fazer, porém não poderia continuar triste assim. Preciso garantir que mais ninguém tenha que sofrer. Eu farei isso. Do lado de fora dos aposentos de Atena, 2 cavaleiros de ouro estavam de guarda, sendo eles Sojiro de Gêmeos e Kogetsuki, a amazona de Libra, que dizia: Sojiro, a Catleia ainda está no processo para despertar completamente como Atena. Ela é uma pessoa muito forte. O Cavaleiro de Gêmeos concorda com isso. Ela sempre esteve se esforçando muito. Kogetsuki diz para ele não se preocupar. Ela irá cuidar de Catleia. Sojiro diz que tudo bem, porém poderia deixar tudo isso com ele. Ele sempre irá proteger sua amiga Catleia, mas também confia na força da Amazona de Ouro. Enquanto Sojiro vai embora, Kogetsuki pensa no ataque que aconteceu no navio. Foi tudo muito obscuro. Parece que o exército de Hades também recebeu um duro golpe, mas tem outra coisa muito estranha. Kogetsuki tenta se lembrar da imagem dos 12 Cavaleiros de Ouro, mas estava tudo muito nebuloso. Suas memórias não estavam claras. Ela dizia: eu sei que todos os Cavaleiros de Ouro estavam na recepção de Atena, mas acho que não deveria ser assim. Kogetsuki se lembra do Cavaleiro de Sagitário na reunião, porém sua imagem estava borrada. Ela se pergunta se alguém mexeu com suas memórias. Quem poderia ter feito isso? Deusa Atena, não importa o que está acontecendo, eu te protegerei de tudo e todos. Vemos o amigo de infância de Atena, que se afundou naquele mar profundo. Naquele momento, somos levados a 12 anos atrás, mais precisamente até a casa da Yoruhime Tsukishima. Em uma certa noite, a garota estava na mansão de Tsukishima, no quarto das crianças. Seu irmão mais novo, que estava na cama, perguntava se ela não estava conseguindo dormir. Tsukishima estava com uma sensação estranha em seu coração. É como se algo fosse acontecer. De repente, as crianças são surpreendidas. A janela do quarto se quebra repentinamente. Yoruhime fica preocupada com seu irmão Mayoi. E ao olhar para trás, ela se assusta ao ver a silhueta de uma sombra em forma de homem que estava do lado da cama de seu irmão. Aquela coisa que tinha o símbolo de um pentagrama na testa dizia: o humano que possuir o coração mais puro da terra será o receptáculo para a volta do Senhor Hades. Mas parece que ele ainda não está pronto para receber o Senhor Hades. É colocado no pescoço da criança o colar de Hades escrito Yours Ever. E Yoruhime rapidamente pega uma adaga para defender o seu irmão. Ela dizia para o ser misterioso ficar longe de Mayoi. E então a sombra se vira dizendo: olha só que magnífico, você não está com medo de uma situação como essa? Como esperado de Pandora. Desde pequena prefere lutar ao invés de ficar parada com medo. Mas eu sou um deus e só há uma pessoa a quem obedeço. De repente aquele ser emite uma luz que joga Pandora para trás. E ele dizia: pelo jeito você ainda não despertou suas memórias. Yoruhime estava no chão, ela não conseguia mexer o seu corpo e perguntava o que aquela coisa queria com seu irmão mais novo. O servo de Hades então responde: boa atitude, Pandora, continue com esse espírito. Você deverá proteger e cuidar do nosso Senhor Hades. A menina não entendia o que Pandora e Hades queriam dizer. A sombra então toca a cabeça da criança, que sente um grande poder passando por todo o seu corpo. Pandora tremia e a sombra dizia: quando finalmente despertar, você se lembrará de tudo. Pandora cai no chão. Parte de suas memórias voltaram com aquele acontecimento. De joelhos, a menina então diz: me desculpe por tentar te atacar. O Senhor é um dos pilares do mundo dos mortos, um dos deuses gêmeos, Hypnos, o deus do sono. Mas por que não consigo ver seu rosto? Hypnos nesse momento responde: ainda não despertamos completamente para ter um corpo na Terra. Dessa forma, nosso poder ainda está incompleto. Apenas com nosso espírito podemos observar vocês dois e falar com você. Pandora diz que suas memórias ainda não voltaram e seu cosmo também não despertou.
Ip nos diz que é isso mesmo. Hades precisará despertar primeiro. Talvez Atena esteja interferindo ou algum outro deus. Pandora fica surpresa. O poder de outros deuses poderiam até mesmo atrapalhar no despertar dos deuses gêmeos também. Ip nos diz que ainda demorará um pouco para Hades despertar, por isso Pandora deve protegê-lo. Havia uma garota da idade de Pandora que já despertou como espectro e iria ajudá-la. Essa garota era a jovem Charlotte de Necromante que se apresenta perante Pandora. Ip nos volta a dormir e deixa as duas a sós. Charlotte pergunta para Hades como ele estava. O menino diz que não sabe direito. Aqui no fundo da minha alma, eu sinto o cosmo profundo e poderoso de um deus, mas minha força ainda não é nada. Até nosso despertar completo, vamos continuar vivendo normalmente. Pandora e Necromante, agradeço por estarem comigo. As duas juram lealdade a Hades. Necromante limpa os vidros caídos no quarto de Hades. E voltando a 12 anos depois, alguns dias após o ataque no navio, vemos Pandora nos Campos Elíseos. Ela entra em um local onde haviam vários caixões, e ao abrir um deles, Pandora vê a sua amiga Charlotte, a espectro de Necromante. Yoruhime diz que ela já devia ter despertado novamente, porém Charlotte ainda não acordou. Saint Seiya Male Iden Darkwing, capítulo 12, Despertar. A Pandora Yoruhime estava visitando o caixão de sua amiga Charlotte, a espectro de Necromante. Pandora se perguntava por que Charlotte ainda não acordou. De repente, seu olhar fica sério e percebemos que naquele lugar tem vários outros caixões de possíveis espectros, estrelas malignas do exército de Hades que ainda não despertaram. Pandora olha para os céus e, observando as estrelas, ela se lembra de seu encontro com Hypnos na infância. Depois daquele dia, Hypnos voltou para seu sono profundo e ela nunca mais o encontrou. E com o misterioso último ataque ao mundo dos mortos, o submundo quase desapareceu por completo. Pandora ainda não havia conseguido despertar completamente, seu cosmo ainda era fraco. Yoruhime se perguntava o que deveria fazer nessa guerra santa, e de repente ela sente uma presença que se aproxima. Ao se virar, Yoruhime avista Esther, uma de suas antigas colegas de classe, antes do incidente no cruzeiro da escola Graad. Porém agora Esther se apresentava como sendo o espectro de Esfinge, a estrela celeste da besta. Esther Xerxes, cuja habilidade anteriormente era pintura, depois de morrer após o ataque ao navio, agora é um espectro do exército de Hades. Ela dizia: Senhora Pandora, pelo que pude observar, você tem uma preocupação especial com Shoichiro. Yoruhime nega essas palavras, porém Esther continuava: Me desculpe, depois que despertei, acho que digo as coisas sem pensar. Pandora pergunta se a espectro de Esfinge queria dizer mais alguma coisa, e Esther pede para que ela a acompanhe. As duas ficam frente ao caixão onde Shoichiro estava. Pandora se lembra que eles caíram juntos nas profundezas do mar. Ele tentou salvá-la sem se importar com a própria vida. Yoruhime pergunta por que alguém faria isso por ela. Ela observa o rosto calmo de Shoichiro, porém Esther a assusta ao observar de perto. Yoruhime pergunta o que foi, e Esther responde: Você estava olhando ele de uma forma tão carinhosa, eu não queria incomodar. Pandora diz para Esfinge ir direto ao assunto, o que ela queria dizer. Esther então revela que sente um cosmo violento e perigoso, emanando do corpo de Shoichiro. Será que ele também é um espectro que começou a despertar agora? Esther abre a camisa do garoto, mostrando para Pandora a marca da sombra de Weaver em seu peito. Essa marca lhe causava medo. Ele é um dos 3 juízes do inferno, a estrela celeste da fúria. Weaver. Pandora em pensamentos dizia: alguém tão gentil irá despertar como essa estrela. Meu irmão Mayoi, que tinha um grande coração, se tornou Hades. E Shoichiro, que também é uma boa pessoa, será Weaver. Ambos farão parte dessa guerra cruel. Assim que um dos 3 juízes despertar completamente, significará que a Guerra Santa começou oficialmente. Pandora diz para Esther ir ao submundo e se preparar para a batalha. A espectro de Esfinge acata aquelas ordens. Estou indo imediatamente e me esforçarei por você, senhora Pandora. Esther de Esfinge vai embora dali, e Pandora dizia em pensamentos: eu também tenho que me esforçar. Eu preciso que meu cosmo desperte. Vemos a fortaleza de Hades nos Campos Elíseos.
Algum tempo se passa e faltava apenas 3 dias para Shoichiro despertar como espectro de Weaver. Nos aposentos de Hades, vemos Mayoi, o corpo de Hades desta era. Ele estava dormindo e vemos um cosmo sendo emanado daquele lugar. Pandora também estava lá e dizia: falta pouco para um dos 3 juízes do inferno despertar. Sem dúvidas, ele nos ajudará muito. Infelizmente, o cosmo do Senhor Hades ainda está fraco e o mundo dos mortos ainda está em fase de recuperação. Felizmente, todas as almas não foram aniquiladas. Para elas poderem se acomodar, precisamos acelerar a restauração do submundo. Porém, isso depende muito do cosmo do Senhor Hades. Nesse momento existem apenas 17 espectros despertados completamente, e ao menos um dos 3 juízes está próximo de acordar. De repente, uma estrela brilha forte no céu e Pandora é interrompida. Quem chega até ali trajando suas sapures é ninguém menos do que espectro de Esfinge, que dizia: me desculpe incomodar. Esther de Esfinge, a estrela celeste da besta, está de volta. Pandora pergunta se Esther foi até ali lhe contar algo. A espectro responde que sim. Sei que está ansiosa pelo despertar de Weaver, e eu sinto que falta muito pouco para que ele acorde. Pandora fala que essa é uma boa notícia, afinal estava ansiosa para que qualquer um dos 3 juízes pudesse despertar. Porém, por dentro, Yoruhime se sente aliviada, já que seu amigo Shoichiro iria despertar, e finalmente ela poderia agradecê-lo. Esther percebe que Pandora ficou feliz, e então após isso somos levados ao quarto onde o corpo de Shoichiro foi colocado, lá nos Campos Elíseos. A Pandora e Yoruhime cuidava dele até que finalmente Shoichiro desperta. O momento fatídico finalmente chegou. O espectro de Weaver acordou e está prestes a batalhar contra o seu irmão, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Saint Seiya Darkwing, capítulo 13, Explosão Galáctica. Vemos o grande mestre do santuário dessa era encontrando a Athena, Catleia e o Cavaleiro de Gêmeos Sojiro. Ele pede para a deusa ter cuidado, e Athena diz para ele não ficar preocupado, afinal Sojiro de Gêmeos estava com ela. O grande mestre sabe que os dois são amigos há muito tempo e pede para o Cavaleiro de Ouro cuidar de Athena. Athena se recolhe aos seus aposentos e deseja uma boa noite ao grande mestre. Sojiro seria o guarda desta noite. Catleia não conseguia ficar à vontade perto dos outros Cavaleiros de Ouro, já que conhecia muito pouco cada um deles. Apenas Sojiro de Gêmeos e Kogetsuki de Libra eram mais próximos da deusa. Os demais Cavaleiros Dourados ficavam bem sérios ao lado dela. Até mesmo a Amazona de Escorpião era muito rígida e ensinava boas maneiras para a deusa. Alfred de Peixes era um cavalheiro, agindo como um mordomo. Ele fazia Catleia se sentir como uma princesa. Até agora foram 4 Cavaleiros de Ouro que protegeram Athena pessoalmente. E Sojiro acredita que aos poucos todos eles desenvolverão laços mais próximos com Athena. Porém o Geminiano não confiava em um deles, sendo esse o Cavaleiro Eito de Capricórnio. Ele permanecia recluso em sua casa zodiacal. Porém Sojiro de Gêmeos e seu amigo Teseus de Áries vigiavam o Capricorniano à distância, já que até mesmo Teseus lutou contra Eito tempos antes do incidente do navio Graade. Athena dizia: embora o grande mestre tenha dito que a luz que atingiu o navio tenha sido obra do exército de Hades, eu me pergunto por que Hades faria isso. Sojiro responde que Hades pretende destruir toda a vida da Terra e dominar o mundo, e a Guerra Santa entre Hades e Athena começou na era mitológica e continua até os dias atuais. Porém, em seu coração, Sojiro também tinha dúvidas. Afinal, ele conheceu a espectro de Necromante, e ela não se parecia nada com as histórias que ouviu sobre os espectros. Teseus também disse a ele que no navio ele mesmo testemunhou a Necromante protegendo outros alunos. Porém, seus pensamentos são interrompidos por Catleia, que dizia: seria bom evitar que essa guerra comece. O certo seria que todos vivessem bem. O Cavaleiro de Gêmeos então diz que rezar para que tudo dê certo também é uma tarefa de Athena. Catleia responde que fará isso e pede para que o cavaleiro a proteja. A deusa então vai dormir. Sojiro percebe que o despertar de Athena ainda não foi concluído. A barreira no santuário ainda está incompleta e muito fraca. Por isso os Cavaleiros de Ouro devem protegê-la. Porém, ao cair da noite, o Cavaleiro de Ouro sente a presença de 3 invasores, que adentravam os aposentos da deusa.
Devido à fraqueza na barreira do santuário, eles conseguiram chegar até ali, mesmo sendo aparentemente fracos. Porém, Sojiro percebe um cosmo agressivo em um deles. Esse era a estrela celeste da Fúria, o espectro de Weaver. Weaver então dispara uma flecha negra em direção de Athena, mas rapidamente o Cavaleiro de Gêmeos intercepta a flecha. Sua mão é perfurada pelo objeto e o Cavaleiro segura o punho do espectro de Weaver. Porém, é nesse momento que o Cavaleiro de Ouro se surpreende. Isso porque o espectro que atacou Athena era na verdade seu falecido irmão gêmeo, Shoichiro. Catleia acorda e também se surpreende com essa situação. Shoichiro não sabia o que fazer. Ele não fazia ideia que seu irmão e sua melhor amiga eram os inimigos que deveria destruir. A Pandora e Yoruhime permanecem em silêncio, afinal ela já sabia de toda a verdade e não falou para Shoichiro. Sojiro se perguntava por que seu irmão, mesmo sendo uma pessoa bondosa e gentil, se tornou um espectro do exército de Hades. Ele ataca seu irmão, que se defende facilmente com seu braço protegido pela sapures incompleta de Weaver. Shoichiro e Sojiro, mesmo sendo irmãos, iniciam uma batalha naquele lugar. Catleia, em lágrimas, não conseguia entender o sentido de tudo isso, e Yoruhime então diz: "Parece que você não despertou completamente, Catleia." A garota se surpreende ao perceber que sua colega de escola era, na verdade, a Pandora desta era. Yoruhime dizia: "É isso mesmo, Shoichiro morreu naquela explosão, e então renasceu como um dos 3 juízes do inferno, o espectro de Weaver." Ela fica surpresa ao perceber que seu amigo morreu e renasceu como um inimigo, e agora Shoichiro, sendo a estrela celeste da Fúria, estava ali para matar Athena, a deusa que, de acordo com Pandora, pretende destruir o mundo dos mortos. Ela ordena que Shoichiro acabe com o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Os irmãos não conseguiam acreditar naquela situação, só podia ser algum tipo de pegadinha. Nesse momento, a mente de Shoichiro fica confusa. Ele começa a ser tomado por um enorme cosmo de fúria. Aquele cosmo se expande e toma conta de todo o lugar. Shoichiro acaba sendo controlado por aquela fúria e então desperta completamente as sapures de Weaver. Pandora e Athena se surpreendem. O cosmo que ele emanava era poderoso e violento. Os olhos do garoto já não eram mais os mesmos, parecia outra pessoa completamente diferente. A espectro de Arpia que os acompanhava estava feliz com o despertar de seu mestre. E Pandora então dá a ordem: "Vamos, Weaver, me mostre a sua força." O espectro então emana seu gigantesco e violento cosmo. Athena, mesmo em lágrimas, chama por Sojiro, pedindo para que ele proteja o santuário. O Cavaleiro de Ouro fica em posição de batalha, e Weaver se mostra totalmente fora de controle. O poder de Weaver se manifesta como um rugido feroz. E o Cavaleiro de Gêmeos não vê escolha a não ser atacar. Ele se lembra dos 3 na infância. Ele, seu irmão e Catleia eram muito unidos. Mesmo que tenha ficado mais forte para poder protegê-los, agora ele terá que lutar contra seu próprio irmão. Weaver e Gêmeos elevam seus cosmos e rapidamente atacam com seus golpes mais poderosos. Aquele era o confronto entre a explosão galáctica de Gêmeos e a destruição máxima de Weaver. As técnicas mais poderosas de ambos os guerreiros se colidem. Saint Seiya Darkwing, capítulo 14, Confronto Mortal. Shoichiro finalmente despertou o poderoso cosmo de um dos 3 juízes do inferno. A estrela celeste da Fúria Weaver demonstra o seu poder. Até mesmo o espaço criado por Sojiro estava sendo despedaçado pela técnica do espectro. A espectro de Arpia estava assustada, afinal Weaver estava superando o Cavaleiro de Gêmeos, considerado o mais poderoso do exército de Athena. Sojiro então intensifica a sua explosão galáctica. O confronto entre as asas negras que perfuram o espaço e o punho de ouro que destrói galáxias era intenso. Esse era realmente um confronto mortal entre um espectro e um cavaleiro, algo que acontece desde a era mitológica. Sojiro de Gêmeos estava travando a batalha mais difícil de sua vida e Shoichiro de Weaver continuava atacando sem controle. Arpia achava aquele combate a coisa mais linda que já viu, afinal o poder da morte é realmente belo. De repente, uma grande explosão de cosmo acontece. O poder de Gêmeos e Weaver eram equivalentes, ambos são jogados para trás pelo impacto. Todos ali estavam surpresos. O combate não teve um vencedor definido.
Shoichiro se levanta dos escombros. Sua sapures estava trincada, porém o garoto tinha voltado a si. Sojiro também se levanta com a armadura de gêmeos danificada e com uma ferida na cabeça. Ele dizia: se você ainda quer lutar, então pode vir. O cosmo agressivo de Shoichiro havia diminuído e ele novamente estava assustado com essa situação. Sojiro se perguntava se seu irmão realmente tinha perdido o controle, porém ao lembrar do passado, ele diz que não. Desde sempre você foi gentil e feroz ao mesmo tempo, uma fera violenta e feroz que fica fora de controle. Eu realmente não gostaria de lutar contra ele. Sojiro pergunta se seu irmão estava bem. Shoichiro responde que sim. Eu preferia não lutar contra você, mas eu sou um espectro e devo matar Athena. O punho de Weaver tremia e ele começa a se perguntar por que deveria matar sua amiga Catleia, porque Athena quer destruir o mundo dos mortos. Catleia e Sojiro ficam surpresos com essas palavras. Shoichiro diz que o lugar onde ele voltou à vida, os Campos Elíseos, era realmente agradável, mas por que Athena quer destruir um lugar tão maravilhoso como esse? O motivo de estar ali era para proteger os Campos Elíseos. E o pior agora, ele descobriu que seu irmão é o Cavaleiro de Gêmeos e sua amiga é Athena. Catleia então grita que não. Shoichiro, eu não quero isso. A alma de Athena não quer isso. Como Athena, eu quero impedir que essa guerra aconteça. Pandora pergunta por que ela quer impedir a Guerra Santa. E chorando, Catleia responde: eu não gosto de guerras. Todos os meus amigos foram mortos. Não quero que voltem à vida para ter mais mortes. Eu não quero isso. Pandora se surpreende e pretende ir embora. Weaver então pergunta, Yoruhime, se Athena não tem vontade alguma de aniquilar o mundo dos mortos, então Hades estava mentindo. Arpia diz que mesmo Hades sendo um deus, talvez ele tenha se enganado e entendido tudo errado. Pandora fala que para ela, nem Athena ou Hades estariam tentando manipular a todos. Definitivamente aquele não era o momento para eles se enfrentarem, mas Athena continua sendo uma inimiga de Hades. No momento todos tinham dúvidas, e Pandora decide se retirar e falar com Hades sobre os acontecidos. Se não foi Athena quem desferiu o ataque ao navio, então deve ter sido aquela pessoa. E destruir quem fez isso é a prioridade de Pandora. Yoruhime tem uma ideia de quem é o verdadeiro inimigo, o misterioso homem Julius Griffin. Saint Seiya Darkwing, capítulo 15, Arqueiro Sombrio. Após o confronto entre os irmãos Sojiro de Gêmeos e Shoichiro de Weaver, Athena e Pandora chegam à conclusão que os dois não precisavam mais lutar. Isso porque a Pandora e Yoruhime percebe que ambos os lados estariam sendo manipulados por um certo alguém. Sojiro e Shoichiro ficam felizes por se reencontrarem. O Cavaleiro de Gêmeos pede desculpas por não ter conseguido salvar o seu irmão no incidente do navio. Weaver também estava feliz por descobrir a verdade sobre o seu irmão. Ele não ficou estudando no exterior todos esses anos por causa do boxe. Na verdade, estava treinando para se tornar um cavaleiro. Catleia diz que, na verdade, até as garotas que ele namorava também eram parceiras de treino. Sojiro pede desculpas. Um cavaleiro não podia revelar sua identidade a menos que seja necessário. Izud, Arpia e Pandora observavam os três conversando. Yoruhime carregava a culpa por Shoichiro ter morrido, afinal ele tentou salvá-la no navio. Arpia, porém, diz que Weaver com certeza não culpa Pandora por isso. Além disso, eles precisavam voltar para o mundo dos mortos agora. Isso porque os outros cavaleiros irão chegar até ali, já está quase amanhecendo. De repente, vemos a flecha negra que Shoichiro tentou atirar em Athena. O objeto começa a flutuar e ele vai até uma janela, onde vemos aparecer um ser misterioso. Essa era a armadura de Sagitário, porém teria alguém vestindo ela. Ao ver aquilo, a cabeça de Sojiro começa a doer. Como sabemos, seu mestre Aioros de Sagitário foi apagado de suas memórias. De repente, o Cavaleiro de Sagitário mira a flecha negra na direção de Athena. Sojiro fica preocupado com sua amiga. Tanto ele quanto seu irmão tentam proteger a deusa Athena, e Arpia também se prepara e manifesta as asas de suas sapures. Ela dizia: eu sou a espectro de Arpia, sinta o poder da estrela celeste do lamento, o devorador de vidas. De repente, o intenso vórtex, criado por Arpia, vai na direção de Sagitário. Porém, algo inesperado acontece.
o ataque do Devorador de Vidas se volta contra a Arpia. Zude-Arpia é atingida e cai no chão. O cosmo desse Cavaleiro de Ouro é aterrorizante. De repente, Pandora olha para o inimigo e percebe algo. Ela dizia: seu cosmo é maligno e muito maior do que qualquer um do inferno. Sojiro pede ajuda para Shoichiro. Os irmãos, sendo gêmeos, e o Wyvern elevam seus cosmos para atacar. Catleia estava preocupada dos poderes se voltarem contra eles. E de repente, o Cavaleiro de Sagitário dispara a flecha negra do inferno com o golpe Trovão Atômico. Os punhos de Wyvern e Gêmeos se chocam contra aquele golpe e então percebem que esse cosmo é de um deus. De repente, a flecha negra passa pelos dois e vai na direção de Athena. Pandora fica preocupada e Catleia não consegue tempo para reagir, sendo atingida diretamente em seu peito. A flecha das trevas lançada pelo Sagitário acerta o peito de Catleia, a deusa Athena. Saint Seiya Darkwing, capítulo 16, o desejo da deusa. Após Athena ser atingida, de repente vemos algo acontecendo com o Cavaleiro de Sagitário. Uma intensa luz sai de dentro do corpo do Cavaleiro de Ouro e nesse instante Athena, Pandora, Wyvern e Gêmeos são levados a outro lugar. Era como se estivessem à deriva no espaço. Sojiro e Shoichiro estavam preparados para qualquer coisa e de repente eles escutam uma voz que diz: não tenho a intenção de machucá-los. Ao se virarem, eles avistam uma enorme mulher. Essa era a alma verdadeira de Athena. Ela emana um poderoso cosmo divino, sendo calmo e acolhedor. Athena dizia que a alma do verdadeiro Cavaleiro de Sagitário ajudou a entrar em contato com eles. Finalmente, aquela pessoa começou a agir. Ele enganou Hades e fez Athena parecer má. Ele não apenas quis enganar os espectros, mas sim todo mundo. Ele é o culpado por toda essa história distorcida. Ele sempre odiou os deuses, desde a era mitológica, e por isso começou essa guerra santa. Sojiro de Gêmeos pergunta para Athena quem seria o culpado de tudo isso. E então a deusa revela que a verdadeira identidade desse ser é o falso deus Demiurgo. Todos ficam surpresos ao ouvir aquele nome. Demiurgo pode controlar a reencarnação das almas. Ele quer destruir a terra e o mundo dos mortos. E ele não está sozinho, tendo a seu lado tanto espectros quanto cavaleiros. Eles também almejam a destruição do mundo. E Sojiro, ao ouvir aquilo, se lembra das palavras de Teseus de Ares e tem como suspeito o Cavaleiro Eito de Capricórnio. Catleia pergunta para Athena o que eles deveriam fazer. O cosmo da deusa então envolve tanto Yoruhime quanto Catleia, e Athena dizia: vocês duas são as bandeiras da esperança, reúnam aqueles que vocês realmente confiam. No passado haviam cavaleiros que eu podia confiar de todo o meu coração. Nesse momento, Athena mostra no céu as constelações de Pégaso, Dragão, Fênix, Andrômeda e Cisne. Ela dizia: o número de mundos que existem podem ser infinitos, mas sei que este mundo não é diferente. Aqui também existem os companheiros da justiça, que não desistirão de salvar o mundo. Pandora e Catleia então decidem se unir com aqueles que desejam derrotar o falso deus Demiurgo. Athena agradece e diz estar contando também com o Cavaleiro da constelação de Gêmeos. O Cavaleiro de Ouro jura nunca deixar ser derrotado, e Athena também diz estar contando com Shoichiro de Wyvern, com suas asas fortes e nobres. Nesse momento, meus amigos, vemos que Shoichiro, na verdade, estava destinado a ser o Cavaleiro de Pégaso daquela época. Porém agora, depois de sua morte, ele era um espectro. Athena pede para que eles protejam a Terra e o mundo dos mortos. E de repente, todos eles retornam aos aposentos da Athena Catleia no santuário. Sojiro de repente escuta a voz de Aioros dizendo que conta com ele, e de repente acontece algo. A armadura de Sagitário se espalha e as memórias apagadas de Aioros voltam à mente de Sojiro. O garoto chora lágrimas de sangue e se culpa por ter esquecido de seu mestre Aioros, mesmo sabendo que isso era obra de Demiurgo. A armadura de Sagitário então se monta em forma de Object. Ela foi purificada e voltou ao normal. Sojiro diz que Aioros foi um grande cavaleiro. Até o fim, fez tudo para poder ajudar Athena.
e de repente eles percebem a movimentação de dentro do santuário. O grande mestre e vários outros estavam indo até os aposentos de Athena. Zu diz que eles devem ir embora antes que os cavaleiros ataquem. Sojiro e Shoichiro se despedem, dizendo que farão o verdadeiro inimigo pagar por seus pecados. Gêmeos pergunta se poderia confiar em seu irmão, e sem hesitar Shoichiro responde que sim. Nesse instante, Sojiro de Gêmeos eleva seu cosmo e dispara seu poderoso ataque a outra dimensão. O que irá acontecer agora? Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco Darkwing aqui no canal. E no mais, galera, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo